Entendeu? É óbvio que os malefícios da pandemia nunca vão ser superados pelos benefícios. Mas uma vez que é inevitável, os benefícios do que a gente vê no e-commerce hoje é muito fruto desse ato de eu não tenho pra onde ir. Tem uma bifurcação. Pra cá eu caio no abismo. Pra lá eu abro uma loja, vou abrir uma loja. Exato. Foi isso que a gente viu acontecer. E a gente olhando aqui pra esse papo de hoje, como a gente já te conhecia, né, Maurício? Pô, a gente já conversava de muitas e outros projetos que a gente participou, mas eu fiquei lembrando, falei, cara, quantos alunos o Maurício já deve ter formado em tantos anos de ComSchool, de Unimagalu, de palestra e tal. Assim, se for pensar no ecossistema digital, que é quase que incontável, porque você tem uma dificuldade, apesar de contar tudo, né? Tem um certo grau ali de copies, por exemplo. O cara pode exportar o teu vídeo, passar para 1.000 pessoas, elas vão assistir, vão se formar e você nunca vai saber que 1.000 pessoas assistiram. Vou saber. Então, pensando nos contáveis, você tem uma ideia de um número? Você sabe que eu quando comecei na ComSchool, tinha uma professora lá, que eu comecei como analista de marketing digital na ComSchool, para fazer website. Para fazer o website da ComSchool. Foi bem curioso. 3 meses depois que eu entrei na ComSchool, estava dando a minha primeira palestra. 3 meses depois dessa, eu comecei a dar aula como professor oficial da casa. Mais um mês depois, eu comecei a dar aula em pós-graduação. Então, foi uma carreira bastante interessante. Depois, me tornei sócio da empresa. Foi bem legal. Mas tinha uma professora lá na escola que eu achava curioso que ela sempre contava. Ela entrava numa turma lá, por exemplo, falava, hoje... Estou contando vocês aqui, já estou na minha trajetória com 2.300 alunos formados. Na próxima turma, 2.380. E eu achava, cara, não é possível que ela está contando tudo isso. E não acho que era verdade, não. Não dá, é impossível, cara. Não tem eu tenho uma planilha de... até eu brinco com a Clarice, que eu planilho tudo, né? Eu tenho uma planilha que tem lá quantas horas eu já dei de aula, quantas... Meu Deus. Mas por quê? Eu coloco... Eu adoro fazer automações. Então eu coloco assim... Não é nem pela planilha, é só para brincar de automatizar. Então eu coloco assim... Pô, se eu colocar... Cada vez que eu coloco uma aula aqui... Eu vou colocar quantas horas é essa aula e aí ele já joga pra mim nos cálculos. Então, eu meio que vou criando médias, essas coisas. Eu tenho lá um cálculo de horas, tipo, qual ano que eu dei mais aula. Daqui a pouco você sabe a velocidade média da sua aula. Não é real. Eu adoro essas ele bobeiras. faz isso, acredita. Eu adoro números que não servem pra nada. Tipo, nessa planilha, se eu quiser tirar lá quanto que é o... Ele sabe quanto tempo, a quantidade de slides, quanto tempo... eu tenho uma média lá. Pra cada slide. Eu tenho uma média. Assim, mas é porque, não é porque eu fico calculando. Como eu joguei tudo lá, aí depois eu só, na inteligência do próprio dado, eu cruzo e ele me informa. Então, por exemplo, a planilha sabe o dia da semana. Eu não sei, eu não fiquei calculando, sexta-feira. Mas eu sei que terça-feira é os dias que eu mais dei aula. Caramba, olha, que legal. E aí, se eu tivesse acesso a NPS, eu poderia saber qual é o melhor dia para o Mário da aula. Perfeito. Mas eu não tenho acesso a todos os NPS de tudo que eu dei aula. Não, aqui, uma ideia de negócio, tá? Pra gente pensar. Pega essa sua planilha e põe no projeto da Icon, cara. Você vai vender esse negócio pras empresas, né? Como pensa de alguma forma. Por que não? Planilha de dados inúteis. Clique aí embaixo. As melhores ideias saem disso aqui. Sim, com certeza. Mas respondendo, tenho. Assim, eu estimo mais de 300 mil pessoas já, passando por eventos. O que eu sei já, eu particularmente já dei aula para mais de 60 empresas. Nacionais, multinacionais, levando conteúdo de e-commerce, marketing digital, mídias sociais, Brasil, fora do Brasil. Eventos, cara, eventos, acho que foram mais de 100 eventos, dos principais eventos de e-commerce do Brasil, eventos de marketing digital. Então, estima aí por cima, por baixo, mais de 300 mil pessoas. Exato. Cidade. Fora livro. Você para pensar assim, quantas pessoas o seu livro impactou? Não sei. E se, por exemplo, tem algum aluno aí usando o meu livro como uma base bibliográfica para um TCC? Sim. Nunca vou saber. Eu já usei para fazer aula. Então. E não paguei royalties. Né?